la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que começa o ano prometendo que vai ser organizado e termina tentando fechar a mala sentando em cima dela. Gabriel Divan, como é que estamos? Olha, cara, tem várias promessas que o cara faz. Uma é que a área de trabalho do PC e a pasta downloads não vão ser uma quermesse, e elas são, né? Sim. Outra é essa coisa da mala. Mas assim, Felipe, janeiro, né? Isso aí já começou me lembrando de uma verdade que é uma verdade assim pesada, né? Verdade duras, palavras duras, né? A mala nunca é grande o suficiente. Lá ele, né? Lá ele. A gente sempre acha que vai precisar de mais roupa do que realmente usa, cara. Isso é um inferno. Sim, no fim acaba sempre utilizando aquelas mesmas 3 peças, né? É sempre verdade. Igual. O cara leva 18 camisetas e usa 3. Mas é aí que entra uma coisa que mudou minha relação com o começo de dia e com viagem. Bota um insider logo cedo, meu velho, porque assim, ó, quando a roupa já resolve metade da tua vida, o dia flui diferente. Aí vai me dizer que não é. Ah, claro que é, né, cara? Porque daí não precisa passar, não segura cheiro, combina com absolutamente tudo e funciona em qualquer contexto. Tu acorda, veste, tá pronto, tá em modo funcional. Olha, agora vem a coisa que eu adoro, assim, que a gente fala os nomes, eu né? deixo Porque assim, pra ó, ti. Cara, olha só, se for a Polo Game Changer, se for a Oversized, se for a Future Form, tudo conversa entre si. Você não precisa pensar demais, é só vestir. É aquela coisa, né? Vou botar um negócio que, meu Deus, o que eu escolho? Não, cara, as coisas, elas, né, são entrosadas. Elas são entrosadas, Felipe Abal. E daí já muda o ritmo do teu dia e você sai de casa mais leve, mais confiante, sem aquela sensação de estar sempre improvisando, né? O que eu faço agora, meu Jesus? Bom, aí a mala fica pequena, mas as possibilidades aumentam. Porque, cara, a roupa acompanha o treino, trabalho, a rua, o descanso, tudo. Então fica a dica para começar bem o ano, entra no site da Insider e usa o nosso cupom VIRACASACAS ou clica direto no link que vai aplicadinho. E o cupom agora, Divan, ele é dinâmico. Quem já é cliente ganha os tradicionais 10% off e quem compra pela primeira vez, você que nunca comprou Insider, ganha 15% off aplicado direto no carrinho. Bom, velho, seguinte, cara, começa com roupa que resolve, começa o dia bem, começa o dia certo. Isso aí, a mala é pequena e tá tudo bem. As possibilidades são gigantes. Nós vamos conversar com o nosso pessoal do marketing aí, porque esse papo da mala é grande, a mala é pequena. Mas enfim, o recado o pessoal entendeu, né? Cupomzão Vira Casacas dinâmico na Insider e o resto é luxo. Felipe, temos mais um programa aqui e dessa vez o convidado não teve problemas de energia elétrica, quase que eu tive de novo, né? Tá virando uma constante, né? Enfim, né? A gente sempre dá o recado, cara, não adianta, tem que privatizar. Mas dessa vez o convidado veio, hablou como a gente gosta, como a gente precisa. Que beleza, né? Foi ótimo, né? É sempre uma delícia fazer coisas com o Samir. A mala... Bom, deixa. O negócio é o seguinte, ó. Antes da gente começar o nosso programa, a gente tem que fazer, então, aquele recadinho que nós sempre damos, porque é uma questão vital, é uma questão de sobrevivência, é uma questão, né, de amor. É uma questão de amor. Apoie o Vira Casacas. Fortaleça o Vira Casacas. Dê moral para o Vira Casacas. Tutuque o Vira Casacas. Te lembra daquele cara que dizia ninguém me tutuca? Pois é, tutuque o Vira Casacas. A gente gosta de um tutuco. Se a mala, inclusive... Não, tá, juro que eu parei agora. Tá. Mas enfim... Você pode recomendar Vira Casacas, compartilhar Vira Casacas, avaliar o Vira Casacas nos aplicativos, nos streamings, nas plataformas, dar estrelinha, dar coraçãozinho, né? Você pode fazer tudo isso e isso já é muito bom porque quando você joga pra cima
cima, joga para frente, você espalha a palavra, você colabora para as coisas boas crescerem, para as coisas boas acabarem amealhando mais público. Agora, Felipe, também dá para apoiar de um jeito até mais substancial, porque nós temos servidor para pagar, nós temos contas batendo todo mês, nós temos profissionais muito gabaritados que precisamos remunerar com justiça, e então o podcast precisa existir e precisa de contribuições, porque a gente não tem patrocínio master, a gente não tem patrocínio de bet, nós não temos ações do BESC que estão sustentando o Banco Master e outros, e nós não temos também destinação de emendas do orçamento secreto. Então, nós estamos aqui, né, por vocês. Então, Felipe, como é que o Viracasacas sobrevive? Quando a pessoa vai lá no apoia.se/viracasacas, vai lá no orelo.cc ou manda um pix recorrente para nós em viracasacaspodcast@gmail.com. E eu fico bem feliz, Gabriel, que assim, ó, começou a vir mais gente, cara, e daí quando vem mais gente, dá mais ânimo, dá mais possibilidades, dá pro cara pensar coisas diferentes. Então, assim, ó, o pessoal chega lá com 5 pilinha, coloca ali no Vira e, pô, né, melhor do que colocar em bet. Pô, aqui a gente entrega. Aqui não tem especulação e não tem cartão amarelo de propósito, aqui todo mundo joga, né? Não tira a perninha aqui, né? Não faz confusãozinha, né? Não, ao contrário. Então, Viracasacas é isso, mais um ano com você, 2026. Nossa senhora, hein, cara, o tempo passa. Bom, dito tudo isso, vamos pro nosso episódio aí que vocês querem escutar Samirzinho Maravilha. Vocês querem, eu sei que vocês querem, e vocês irão. Bora! Gabriel Divan saiu! Opa! Efetivamente a primeira gravação do Viracasacas oficial, episódios canônicos do ano de 2026. Tivemos aí já live, vamos contar comigo, tivemos coluna, tivemos episódio que a gente gravou a abertura especial e excepcionalmente um pouco antes, mas agora sim, e ficou bonito, né, porque a gente abre o ano com ele ia basicamente abrir o ano, mas não deu, mas agora deu de fato. Estamos aqui com um dos convidados mais queridos, mais mimados do nosso podcast. As pessoas pedem, ele finge que, né, ninguém ouve, ninguém gosta. Não, na verdade, todo mundo ouve, todo mundo gosta, inclusive a vovó. Nós vamos mandar um beijo para ela, especialmente depois. E, Felipe, estamos aqui com ele, que é multitarefa, multiuso e um grande tomador de café, Samir Salim Júnior. Olá, eu cortei o café. Cortou o café? Olha! Cortei o café. Não, eu cortei. De vez em quando eu tomo. Mas estamos aí. Minha avó, avisei que ia gravar. Minha avó mandou um beijo a vocês. A dona Rita falou que vai ouvir. Ouviu. Ela é uma entusiasta, tem ouvido. Mas avisei, ela falou, manda um beijo para os meninos. Falei, tá, beijo mandado. Beijo para dona Rita, beijo. Grande ouvinte. Depois ela vai mandar um áudio elogiando, eu mando para vocês de novo. Isso, e assim é um círculo vicioso do amor, né? É assim que funciona, Viracasacas, né? Bom, quem está nos escutando aqui já conhece o Samir. Se você não conhece, você está vivendo do modo errado. Mas ele vai dar uma colher de chá e vai falar mais umas verdades aqui para vocês, porque já se tornou uma tradição aqui. Ele é um convidado que volta e meia abre o ano aqui, porque tem muita coisa boa para falar. Mas então faz o seguinte, Samir, passa aquele briefing ali a respeito de Sua Senhoria, por favor. Pode ser currículo Lattes ou não, pode ser estendido, resumido, tanto faz. As pessoas querem saber por que você é tão desejado novamente no Viracasaca. É porque vocês são bobos. Mas o principal é isso, vocês ouvem. Mas, bom, eu trabalhei com campanha eleitoral desde 2010, fiz algumas campanhas, fui jornalista por um bom tempo, fui editor de política internacional do finado Jornal Destaque, jornal de distribuição gratuita, a maior tiragem do país, era uma delícia fazer. Eu sinto saudade do jornal impresso, porque o jornal impresso é um negócio que o jornal acabava, né? Ele fechava, aí você imprimia e acabava, aí você voltava dia seguinte. Essa porra do online deve ser um inferno, porque é isso, né? O presidente da Venezuela é sequestrado às 3 da manhã e você tem que atualizar às 4 a home. A gente tinha tempo de pensar antes de escrever. E depois fui chefe de gabinete, num gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo, 3 anos, e agora eu tenho dado consultoria para políticos, campanhas, partidos. Na verdade eu estou num sabático, mas já estou em conversas, estou aproveitando mais meu tempo para dar uma tirada do pé. Mas a política nacional não deixa a gente fazer isso, então
Este ano que vem, ano de eleição, o meu sabático me foi tirado um pouco antes, porque temos candidatos, temos partidos que estão de olho na eleição do ano que vem, então eu já estou trabalhando, olhando a eleição do ano que vem. Então acho que o principal motivo acho que é esse. Eu estou bem preocupado, mas eu também estou bem antenado com o que está para acontecer no próximo ano. Acho que o motivo pelo qual vocês gostam de mim não é esse. Nesse ano, nesse ano, né? Ano que vem. Sabe quando eu trabalhava em banco, Samir? Essa era a pior época que tinha por causa dos cheques. Chegava um cheque com o ano anterior, assim, e daí tu tinha que dizer, né, não posso trocar ele, porque, né, 6 meses só, mas ele me deu ontem. Digo, pois é, mas não posso, né? Data errada, esse tipo de coisa. É agora, filho. Então, eu estou num momento de olhar cenário, não só estudar cenário, mas... E eu acho que é o motivo pelo qual vocês gostam de mim é esse. Eu sou um entusiasta da Realpolitik, né? De olhar e falar assim, e o mundo ideal, sim, seria. Mas não é. O que funciona, o que é, principalmente com discurso, principalmente com pauta online, a diferença do digital e do real. Fiz campanha online, eu sou de uma época, a primeira campanha que eu fiz, Marta Suplicy em 2010, o online estava começando, e eu fui para a campanha para fazer o digital, e era outra vida, assim, era Orkut, era comentário em blog, é um negócio relevante, e hoje a vida é outra. Mas eu acho que muito do que eu faço é trazer um pouco do real para o digital, e digital para o real, fazer essa coisa do tipo, importa mesmo? Essa coisa de ter muito número de seguidor e de trazer essa comunicação. Teve a experiência, obviamente, chefiando o gabinete, que traz um pouco mais de vivência do que de fato vira política pública ou não. E agora, olhando para esse ano e para o que está se desenhando para essa eleição, as preocupações que vão vir. Mas a gente tem 1 hora de conversa para frente, tem tempo para a gente discutir. E ainda sou jornalista de tecnologia e tenho Interfaces, que é a melhor newsletter de tecnologia do país, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, na caixa de entrada de todo mundo. Muito bem, Samir, muito bem. Gabriel Divan, vamos começar então com a questão de 2026. Vamos nos preparar já para esse ano, porque tem Copa, tem eleições, né? Tem muita coisa vindo por aí. Eu estava lembrando do período ali entre 93 e 94, onde eu estive num ano sabático, porque eu e meus colegas, a gente só via Black Sabbath. Não, tô brincando. Mas olha só, vocês talvez estejam estranhando a confusãozinha, né, bancária que o Samir fez entre esse ano, o ano que vem, e na verdade é este mesmo ano aqui do Nosso Senhor, porque é o seguinte, né, entre outras coisas, né, quem não sacou, né, saca agora. O Samir era o nosso convidado que ia gravar justamente o programa que não conseguimos por conta, entre outras coisas, né, da fantástica gestão da energia elétrica no estado de São Paulo. Eu e Felipe chegamos à conclusão que tem que privatizar, né, esse negócio, né, não tem cabimento mais isso daí. E a gente começa então justamente por aí, porque o Samir ele tinha nos proposto algumas questões de acordo com um lance que estava bem próximo ali da data da então nossa gravação, que era o discurso de Natal do presidente Lula. E a gente estava conversando em off aqui, antes de começar a gravação, sobre o fato de que estamos em um ano onde já veiculamos semana passada um programa antigo nosso, onde a gente decretava que, cara, chega de autocrítica de esquerda, porque as pessoas ficam cobrando essa autocrítica que já veio, as pessoas ficam insistindo numa autocrítica que acontece todo o tempo, ela se reatualiza todo dia, que nem um banco de dados, e aí outros setores, outras pessoas não têm autocrítica. Agora está na hora justamente de fazer um movimento contrário. Nos dizia o Samir que, bom, temos que pensar de uma maneira um pouco diferente, porque agora a gente está falando de reeleição, a gente está falando de sucessão, a gente está falando de propor futuro, e não é mais aquela questão de, pelo amor de Deus, todo mundo faz o L para tirar o Bolsonaro. Lula agora é, 1, o adversário a ser batido, e 2, é alguém que tem que mostrar por que deve seguir. Motivos para seguir e motivos para esse tipo de questão dar certo, Samir. Vamos começar por aquele discurso do Natal e aquilo que tu visualizou no discurso como pontos importantes ali, pontos alvissareiros. Eu assisti o discurso durante o Natal, não assisti ao vivo, eu assisti logo depois, acabou a ceia, vim com meu namorado para casa, e aí parei para assistir. Um discurso é curto,
mas é um tom muito positivo. E aí você vê que é um discurso de vitória. Ele fala, né, que o Brasil está vencendo, estamos vencendo. E não é uma vitória só sobre o bolsonarismo, apesar dele ter dado um tapaço na foto com o Trump e a questão da vitória do tarifaço. Mas é um discurso, que a hora que ele menciona o 6x1, é um discurso propositivo. É um discurso propositivo positivo. Não é de vamos tentar tirar o país da fome. Não, olha, estava ruim, estamos trabalhando para melhorar. A hora que eu olho para uma campanha, você já começa a desenhar uma história de qual vai ser o tom. Tem que ser um tom de você acreditou? Então a gente precisa continuar acreditando. Não está perfeito, mas estava muito pior. E aí isso tem que ter um efeito cascata para as outras campanhas, para as campanhas de governo, para as campanhas de deputados e de Senado, porque, obviamente, a gente está mirando sempre na campanha presidencial. Mas essa campanha presidencial é meio sui generis, porque a gente não tem ainda, e por um bom tempo a gente não vai ter candidatos, pré-candidatos, né? Tirando o Flávio, que já se colocou na corrida, tem um grande vácuo aí de contra quem, contra o quê, qual vai ser o tom. Vai ser tipo antipetismo contra o Lula. Mas me deixou satisfeito assim, olhar e ver que é um tom de, não mais de esperança só, mas é uma esperança mais concreta. Eu tenho onde pisar. Não é aquela esperança, quem sabe um dia a vida vai ser melhor. Olha aqui, está melhorando, os números estão melhores. A gente lidou com a história do tarifaço de maneira concreta. Botaram um problema na minha mão e eu resolvi. Talvez seja um pouco difícil, porque você não tem um índice para mostrar. Mas, porra, você tem a casca de banana, você tem o problemaço e a resolução. E com uma figura que é chave nisso, para chegar principalmente numa classe média, que é o Alckmin. Quem resolveu isso com o Lula foi o Alckmin. Foi o chapa dele que... E temos essa outra discussão. Quem vai ser o vice? Vai ser o Alckmin? Vai? Provavelmente, sim. Mas tem uma narrativa de governo que funciona, que é muito boa. Não sei agora com a saída do Haddad e do Lewandowski, como é que vai ser essa sucessão. Mas uma história de time funcionando, apesar de... Mas eu acho que pegar pautas, a pauta do 6x1 pode ser uma grande futura vitória, se trabalhada direito. Não sei qual vai ser a felicidade do PSOL e da Erika Hilton com isso, se o Lula encampar isso e o PT pegar isso e enfiar debaixo do braço. Mas, em termos de governo, é a hora do governo chamar e puxar para si e falar, é essa a próxima pauta. A gente ficou frustrado de não terem ido para cima das bets, né? Mas talvez seja isso. Tem a história do Master, tem algumas outras cagadas que podem acontecer, mas assim, pegar essas pautas que são populares e são essenciais e trazer para a campanha, para mim o discurso foi muito bom nesse sentido, de trazer números, de trazer coisa, de a melhoria da questão da fome. Eu fiquei puto comigo mesmo de não ter me tocado, de falar, caralho, isso passou batido, assim, do tipo, lembrei e falei, eu não dei importância devida para isso. Mas esse é o tipo de coisa que ajuda muito, assim, se esses índices continuarem melhorando, é uma campanha mais positiva do nosso lado. Vai vir ataque e tal, vai ser uma campanha pesada, mas a gente pode levar com mais positividade. E teve a questão do imposto de renda também, né, Samir? Esqueci agora também. A questão do imposto de renda é muito boa. Quero ver também como ela vai ser na prática. Eu acho que essa é uma questão... A gente vai ter tempo dessa questão aparecer. As pessoas, a partir de agora, vão já ver. Não é uma questão de proposta só, igual a do 6x1. Vai ser visto, vai ser sentido. Vai aparecer índice, vai aparecer estudo. Acho que até o meio do ano é isso. Já vai ter coisa. GV vai mostrar se esse dinheiro escoou para o mercado, o que foi, o que melhorou, o que não melhorou. A gente vai ter casos de pessoas que tiveram algum tipo de melhoria na vida. Acho que isso pode ser bem explorado numa campanha. Pode ser muito bom. Isso é uma coisa que tu já vem batendo há bastante tempo quando vem aqui, né, Samir? A questão da pauta positiva, né? Aquele negócio que, ainda bem, que eu concordo contigo, eu acho que ficou para trás o simples, eu não sou o Bolsonaro, ele fez tal coisa, olha como ele foi ruim, né? Mas de trazer exatamente essas coisas novas, é claro que tem muito
que pode ser desenvolvido ainda, né? Sim. Porque, por exemplo, eles estão tentando se pegar em qualquer coisa. O Lula e o Maduro, olha o que está acontecendo. E vão continuar tentando se pegar a qualquer outra coisa. Mas tu acha que já está morta essa cobra? Assim, é um negócio que dá para relaxar em relação ao executivo? Ou, né, porque tem um papinho meio de o jogo já tá ganho, se vier Flávio Bolsonaro é barbadinha, todo esse tipo de coisa. O jogo nunca tá ganho e não dá pra relaxar. Lembro do grande exemplo de jogo ganho, que era o Senado. Eu sou bastante paulistocêntrico, porque trabalhei em campanhas em São Paulo, trabalhei em uma outra campanha fora, mas vou dar sempre exemplo de São Paulo. Peço desculpa ao nosso público gaúcho, mineiro, principalmente, os gaúchos principalmente, porque vocês estão aí para me fazer lembrar do público de fora, mas eu vou dar exemplo de São Paulo. A campanha do Márcio França para o Senado, né, a última. O astronauta dormiu derrotado e acordou senador da República. E a gente está se fudendo até hoje. Mas assim, não dá para ir de salto alto, porque aparecem coisas. E a campanha é muito dinâmica, a campanha é muito curta, né? Já não tem mais um puta estirão de campanha. Então tudo é campanha. E há dinâmicas que a gente não pode aceitar e a gente tem que correr atrás. Mas esse lance o fora Temercor, né? Essa coisa, ele não... eu acho importantíssimo, porque te diferencia, te distancia, te coloca num patamar até de militância, de espírito de corpo, que é importante. Não digo que não tem que haver e que a gente não tem que ter isso entranhado na gente. Mas dentro de uma campanha, e eu tenho que falar, né, profissionalmente, você, por exemplo, sei lá, dentro de uma estratégia de campanha, preferir uma estratégia se eu tenho uma peça de TV, eu prefiro ir fazer uma peça de propaganda absolutamente voltada para me diferenciar, ou falar, ou fazer um grito de guerra, ou uma música, ou uma coisa voltada para me diferenciar de um inimigo, que até ressuscita ele, né? Que até lembra que ele existe, e que até dá alguma relevância a algo que está sem cargo, né? Tem vários com cargo, tem vários mas ainda são relevantes, mas a gente vai ter outras armadilhas no meio do caminho e a gente pode falar sobre elas. E a gente precisa falar sobre elas e tratá-las com respeito, que aí a gente não tem feito. Mas, volto, ao invés de tratar sobre a proposta do 6x1, ao invés de tratar a questão do imposto de renda, tratar de política econômica, ao invés de tratar de segurança pública. Vou dar outro exemplo. Sou filiado ao PSB, trabalhei no PSB, no mandato do PSB, vou falar o exemplo da Tabata Amaral. O que a Tabata fez na campanha de São Paulo tinha que ser exemplo. A Tabata falou de trocentos temas, vou apanhar pro caralho pra falar disso, mas assim, a Tabata tocou em temas de segurança pública, bateu no Pablo Marçal, ela bateu de frente com o Pablo Marçal, sem dó nenhuma. A gente precisa começar e eu acho que isso está, fazer campanha sem medo, assim, fazer essa campanha de enfrentamento. Quer dizer, o Pablo Marçal foi um escroto, foi bastante canalha na campanha, vou responder, vou fazer um vídeo sendo direta com ele. E não ficar, puta, vai, não vai no debate, não vai. Eu acho que a campanha vai ter um pouco disso, porque teremos agentes provocadores dentro da campanha. O Flávio não vai ser o principal. Aqui eu falo, a gente tem que falar da questão do Renan Santos do MBL, que é um candidato que vem com seriedade, ele é sério, ele quer ser candidato, eles montaram um partido, eles não trabalharam com leviandade, eles não fizeram partido no foda-se. Eles têm propostas, as propostas estão lá, estão estruturadas, tem uma plataforma de seguidores, e eu vejo as pessoas lidando com o Renan com leviandade, assim, do tipo, é um cara, é o MBL, e a missão é bastante influente, e o cara fala bem, e tem o público dele, e se chegar num debate, vai chegar num debate, provavelmente, vai dar trabalho. E aí eu vejo que a gente está preocupado, sei lá, com o Caiado. Então eu vejo assim, a campanha presidencial vai ser bastante interessante e vai respingar nas de deputado. Essa galera vai fazer arrasto. Não vamos esperar que a campanha... De novo, vai lá a Cassandra. Tô falando, vai cair na minha cabeça. Não dá para esperar uma campanha fácil que papai vai ser eleito e eleger um monte de filhinho. O Congresso não vai ser remodelado do jeito que a gente espera, do jeito que a gente gosta. A campanha vai ser difícil, a gente vai ter que fazer campanha. Então isso vai ser interessante, isso vai ser importante. Falando demais, desculpa. Nunca. Gabriel Divan, o pior congresso da história é sempre o próximo.
Não, isso aí é a máxima das máximas em relação ao Brasil. Acho que em termos de política, a coisa que eu mais escuto na minha vida, escuto desde criança, eu não tô aqui há pouco tempo, né, caminhando sobre essa terra, e é sempre o pior congresso da história, e assim, ó, não é hipérbole, é basicamente sempre, né, o pior congresso. E estamos chegando num nível de piores congressos que já são uma espécie de, né, Dream Team, MVP dos piores congressos, ou coisa parecida. Mas eu acho que o Samir toca num ponto interessante aqui, né? Primeiro, só um comentário também. Não param de aparecer coisas boas para se usar. E aí eu não sou, de nós três aqui, eu não sou o especialista em campanha eleitoral nem nada, mas assim, não dá para ficar naquele clima do anti-bolsonarismo, que era uma das coisas que tinha que, né, obviamente, mas também não dá para ficar falando de passado quando há um presente e há um futuro, porque assim, não houve momento mais radiante para o nosso país do que Lula 1 e Lula 2, tá? Agora, o Lula não é só o candidato que, enquanto na presidência, fez muito lá. Não, se faz muito também. Notícia da semana passada também, por exemplo, recorde na balança comercial, né? Quer dizer, um monte de coisas que dá para falar, coisas que impactam diretamente a questão do povo. Essa do imposto de renda, pelo amor de Deus, né? O encampar, e eu não vou chamar encampar, porque parece que alguém só tirou o jockey, né, e montou no cavalo, mas o aderir à questão do fim da 6x1, cara, isso são coisas muito boas, são coisas que mudam a vida das pessoas, isso é coisa que tem que falar, é coisa de agora, é coisa que está sendo feito, não é o Lula do Bolsa Família, ou do ProUni, ou coisa parecida, não, isso aí veio e ficou e está, agora é o Lula de agora, fazendo coisas de agora e pensando no amanhã. Mas um ponto que o Samir tocou que eu acho importantíssimo, e o Vira-Casacas é isso, né? O Vira-Casacas nem sempre joga pipoca aí, joga pão pra galera, dizendo, a gente vai falar meia dúzia de bravatos aqui. Não, aqui é uma das primeiras vezes que você ouviu alguém com seriedade falar no nome de Renan Santos, porque geralmente vai se falar em termos da piada, o que também merece, vai se falar em termos do deboche, né, o que também precisa, vai se falar em termos de uma série de papagaiadas e vergonhas e constrangimentos que esse cara passa. Agora, o que o Samir colocou é muito importante. Ó, queria fundar um partido, bom, passou 15 anos tentando, fundou. Queria se botar como candidato, num sentido sério da palavra. Ah, mas não vai ter tantos... não sei, talvez não tenha, mas se botou. E isso aí talvez seja uma jogada interessante, porque enquanto a gente fica patinando aqui, numa eleição que precisamos botar na cabeça, não está ganha, mas a gente está na dianteira, que é a eleição majoritária para o executivo, tem todo um outro cenário ao redor. Então, quer dizer, botar um candidato à presidência que vai perder, tipo um Renan da vida, pode ser a senha para justamente passar uma série de candidaturas, fortalecer e legitimar uma série de candidaturas para este lugar que está sendo a nossa chaga há muito tempo. Hoje em dia nós vivemos uma crise política, administrativa e jurídica também, porque o parlamento cada vez mais governa, a Câmara dos Deputados, eu não vou excluir o Senado dessa, mas muito mais a Câmara, governa a partir dessa questão orçamentária escandalosa, vergonhosa, né? É um insulto que acontece, e se tornou uma questão do tipo assim, olha, o STF vai decidir tal coisa amanhã, então nós vamos aprovar um projeto de lei hoje. Não é nem mais aquela coisa de passar um exercício e os caras tentarem bombardear uma questão, né, um estéreo do STF. Não, os caras tentam minar na hora. Alguns anos atrás, quer dizer, estava se tentando decidir coisas como se fosse uma espécie de recurso judicial, né, inominado, né? Agora não espera nem isso, cara. Enquanto está se decidindo uma coisa no STF, os caras já querem blindar a questão e já querem botar mais lenha na fogueira pro STF. Antes a pauta bomba tinha timer, né? O governo tinha tempo para defusar a bomba. Não, agora é pauta tiro de fuzil, cara. É pauta apertou o botão, né? Não tem timer. Então, quer dizer, é tudo uma questão de poderes em fricção, assim, pra matar, cara. E essa questão do legislativo me preocupa. Então, eu vou dizer uma coisa.
Não quero dizer assim, meu Deus, Renan Santos é o grande inimigo. Não é, e não é ainda. A gente sabe que no Brasil as coisas acontecem assim. Muito cuidado, né? Não só o Márcio França, Samir. Muita gente dormiu pensando o que ia fazer no que vem e acordou com malas prontas para Brasília ou para palácios governamentais e tudo mais. Então essas candidaturas aí, elas precisam ser levadas a sério, sim, porque a gente debocha desses caras naquilo que eles merecem, né? Porque são uns toscos, são uns filhinhos de papai inventando moda. Agora, vamos negar que conseguiram muita coisa? Vamos negar que pode fazer brotar algum tipo de ameaça? Eu não vou. Mas é que assim, ó, Samir, eu concordo plenamente com isso que o Divan diz, especialmente que assim, ó, não é de hoje também que a gente vem batendo no negócio do legislativo, né, de quanto que é importante e tal. Me parece sempre que esse negócio de campanha para o Senado, por exemplo, é muito mais fácil porque tem um nome conhecido, tem um rosto conhecido, tudo isso. Agora, para Câmara, para deputado, sempre é mais complicado, né? Porque quando tu vai falar de um candidato teu para alguém, sempre tem aquele negócio do, vota na fulaninha, vota no fulaninho, porque ele é bacana, porque ele é legal. É uma campanha muito mais complicada do que é pro Senado, ou para presidente, ou para governador, ou para qualquer outra coisa. Como é que se leva isso aí? Eu vou chegar para a pessoa e dizer para ela votar numa legenda, eu vou dizer para ela votar, ou também é uma questão até de afunilar essa questão da campanha dos próprios deputados e deputadas, Samir, porque quando tu diz assim, a Erika Hilton, como tu deu de exemplo, eu posso chegar e dizer para ela assim, ó, a Erika é aquela que defende a pauta 6x1, sabe? Qual é que é o negócio? Tá faltando também isso de serem meio genéricas essas campanhas todas, né? Porque a gente tá acostumado até a questão da palhaçada, né? Vota no gaúcho da geral do Grêmio, que nem o Divan fez por muitos anos, só por causa que é o cara da geral do Grêmio. Isso. Nele e no Jardel eu votei. Isso, no Darley, né? Votou em todos esses caras, assim. Tem um amigo que ele votava no mais bonito. Ele via horário eleitoral pra ver se aí é bonitinho. Mas olha só, teve uma pessoa que me disse que para fazer frente ao Onyx Lorenzoni ia votar no Eduardo Leite, ademais porque ele era gay, bonito e falava bem. Essa pessoa é a senhora minha mãe, tá? Mas enfim. A minha questão das campanhas é que cada campanha é uma campanha. Então você tem as campanhas que são territoriais. Então o cara é o deputado de Campinas. Então ele é dono do feudo ali. Então ele taca emenda em Campinas. Então ele foi ex-prefeito. Sorocaba, Campinas. Vou usar exemplos aqui de São Paulo. Franca. Então ele é conhecido em Sorocaba, e ele está eleito ali, porque ele faz 150, 200 mil votos ali na região, porque ele é conhecido. Você tem o voto de causa, então, eu sou da causa animal, sou da causa autista, sou da causa da negritude, sou LGBTQIAP+. Esses estão cada vez mais difíceis, porque eles estão cada vez mais disputados. Tem os medalhões partidários, aí você vai ter... Eu acho que esses estão cada vez mais não. Eu acho que esse ano vamos ter a volta de alguns, porque os partidos estão precisando desses caras e não vão deixar eles não saírem. E eu acho que vai ter gente que seriam bons candidatos a governo e a Senado, que vão acabar saindo para a Câmara, que é o que aconteceu com Marina Silva. Marina Silva seria senadora, whatever. Marina foi para a rede para fazer voto para segurar a legenda, né? Eu acho que a gente vai ter um pouco disso. O PT fez isso com o Suplicy na Lesp, o PT fez bancada na Lesp, porque ele fez tipo 1 milhão de votos, então a bancada da Lesp cresceu bastante graças ao Suplicy. O Boulos na Câmara, não teremos Guilherme Boulos na Câmara este ano em São Paulo, então tem essa questão, o pessoal não vai ter esse 1 milhão de votos dado pelo Boulos. Quem serão esses candidatos? Acho que esses votos se diluem um pouco, vai ter uma mobilização maior, acho que a Erika amplia. Voltando, digressão gostosa. E você tem os votos de causa, você tem os votos de território, você tem o voto dos medalhões. É muito difícil você especificar. É muito individualizado, assim. Cada candidato é um tipo. São várias campanhas ao mesmo tempo, sabe? Você não tem um norte. Porque você concorre com todo mundo ao mesmo tempo, com todo mundo da sua pauta. Então, eu, candidato LGBTQIAP+, eu ia concorrer com os candidatos da minha pauta de todos os partidos ao mesmo tempo. Mas, na verdade, eu estou concorrendo com os candidatos do meu partido. Porque eu preciso estar entre os mais votados da minha legenda para eu conseguir ganhar. Então, é uma conta meio louca, assim.
eu acho que vai ser bastante difícil. O principal é, os puxadores de voto da direita não vão estar no pleito, né? Aqui em São Paulo, porque o Eduardo Bolsonaro não vai poder ser candidato. A Carla Zambelli também não. Quem vão ser? Quem vão ser os ungidos? A gente tem uma reviravolta assim, bastante interessante. E aí eu imagino que assim, outros estados você não vai ter a máquina do Bolsonaro, pessoa fazendo campanha para alguns. Como é que isso vai estar? E você vai ter o Lula com a máquina de governo fazendo para outros. Então, acho que essa campanha de Congresso vai ser meio loucura, assim. Mas a mágica que ninguém tá botando no balaio, muita gente tá, mas ninguém tá falando sobre de maneira aberta, que é a bosta da IA. Eu tô vendo muita gente usando isso para vender campanha. Dá para fazer jingle, dá para automatizar o WhatsApp. Assim, todo mundo tá fazendo isso, tá? Automatização de WhatsApp, automatização de contato com as pessoas, mailing, seeding, blá, blá. Mas tem um negócio assim na comunicação que vai ser o uso indiscriminado de deepfake e de vídeo e de lambança feita com AI em campanha. Que quem faz isso não é senador, não é governador, não é presidente, é deputado. As campanhas de deputado vão ser banho de sangue. Pois é, mas assim, ó, a regulamentação que saiu do TSE para a última eleição, eu achei ela bem ok, assim, sabe? Diante do que pode ser feito. É claro que quando se fala de deepfake, etc., tem que ser muito ágil, né? Por causa que o estrago que faz é muito rápido. Mas assim, eu imagino que com o que se tem hoje na justiça eleitoral, dê para levar isso aí se tiver força de gente para buscar e para fazer a denúncia, para retirar rapidamente e para punir, né? Tá, aí vem a questão. Vai ter... A gente teve o caso vamos lá. A maior eleição municipal do país, que é uma eleição praticamente de governador, e o TSE demorava dias para julgar as coisas que eram flagrantes do Marçal. Flagrante, coisa dita na televisão, com processo protocolado. Assim, como é que você vai julgar deepfake, analisar? Eu acho que vai ser uma enxurrada. E eu não sei se a justiça eleitoral está pronta para o volume de coisa que vai acontecer. Mas, rede social, tocada no foda-se. De novo, meu francês rebuscadíssimo. A gente está lidando essa semana com a AI do Elon Musk tirando roupa de gente. E aí entra um outro lado que é assim, o que a gente vai fazer com isso? Porque não vai ser o candidato que vai difamar. Não vai ser Samir Salim, candidato, difamando Abal, candidato na página dele. Vai ser um translocado que me curte, ou que nem é meu eleitor, mas que vai entrar nessa pra te zoar. E aí vai fazer foto sua de, sei lá, de biquíni, de sunga, de whatever, dando a bunda pra um porco. E aí? Quem vai ser punido, quem não vai? Eu acho que assim, o volume vai ser louco, assim. E as pessoas estão normalizando barbaridade esses dias. Então, e assim, de novo, um passo atrás. As pessoas estão normalizando barbaridade no nível de que criadores de conteúdo agora estão postando foto alimentando o Grok, né? Posta foto e fala assim, tira minha roupa, me põe de sunga. Amigo, você está normalizando a barbárie. Porque você normaliza que o Grok tire a sua roupa, porque aí você acha normal, engraçadinho, ele tirar a roupa de um estranho, em outubro vai estar tirando a roupa da candidata que você não gosta, ou que, assim, vai ser um circo. E aí eu falo a justiça eleitoral não tem capacidade de lidar com o volume de cagada que pode acontecer. Que não é de candidato por candidato, é de eleitor fazendo cagada, ferindo candidatura e assim. Mas o uso indiscriminado de mailing, de WhatsApp de novo vai ser enxurrada. Tá todo mundo vendendo automação de WhatsApp, cacete. E o pessoal tá caindo ainda por cima, né, Samir? Eu conheço muita gente que tá caindo diariamente em vídeo feito por IA, claríssimo, assim. Super. É um problema. E aí vem um tema pra mim que é, eu sou um entusiasta da justiça eleitoral, tá? Super. Eu acho assim, eu olho a eleição dos outros países do mundo e acompanho a eleição desde, sei lá, eleição da Yingluck Shinawatra, do Tayyip Erdogan, eu sou um tarado da eleição. Você ter um TSE é um negócio mágico, é bonito. Você olhar e falar assim, tem uma regra. Você explicar para um americano, tem um amigo americano, Jason é assim, ele é advogado, e ele fala assim, tá resolvido? Eu falei, tá, tem uma regra, o país inteiro.
O americano é pior, né? Eles decidem na pedra, tesoura ou papel, dependendo do condado. Melhor concurso de dobradura. Quem tricota mais rápido, qualquer bosta desempata uma eleição, dependendo do teu condado. É uma delícia. Vem um guaxinim e escolhe quem que é o vencedor, se empata. Uma vez a gente ficou listando as leis mais idiotas. Né? Não é um país. Um amigo do Blue Sky, o Teclo, falou, ele lembrou de uma frase da Diplomata, aquela série da Netflix, que os Estados Unidos é um empreendedorismo bélico falseado por uma constituição. Mas assim, a gente tem um negócio que é mágico, que é a justiça eleitoral. Funciona, caralho, tem eleição, tá perto, 8 horas da noite você tem um presidente. Mas a gente tem um país gigantesco e a gente tem uma internet que é a pior internet do mundo. É a melhor, mas é a pior. É um circo, é muita gente, é muita informação, e precisa ser rápido. E juiz para entender essa rapidez é difícil. Então acho que a gente precisa ter uma agilidade e conhecimento técnico que legislador normalmente não tem, né? Puta, tu vê projeto de lei sobre AI, sobre tecnologias, é meio difícil. Divan, eu quero já passar para ti, até para saber qual é que é a tua opinião do seguinte, né? Teve toda essa questão do Grok que o Samir estava falando, Grok tira a roupa de fulana, Grok não sei o quê, e teve bastante gente falando que, inclusive, até diante do recente posicionamento do STF, né, da questão da possibilidade de se responsabilizar as plataformas, que isso aí é responsabilidade da plataforma também, né? Não pode vir a dar uma merda depois de novo a gente ver aquele negócio de, né, ser derrubado um X da vida por causa disso, porque, cara, lá, assim, ó, o X tá terra de ninguém e o Samir falou muito bem, a galera tá normalizando de uma forma que é assustador. Assim, ó, tu vê desde o cara que tá fazendo essa, entre milhões de aspas, brincadeirinha, porque eu não acho que é brincadeira isso aí, quanto também, assim, daquela bobagem do ai, Grok, o que é melhor, pastel de frango ou empanada? Sabe? Isso é tudo negócio que vai deixando mais comum esse tipo de coisa. Tem pavor desse troço aí. Pois é, meus caros, essa questão de como é que ficou a responsabilização das redes, dos provedores, a partir da nova interpretação constitucional que deve se dar para o Marco Civil da Internet, ela foi alvo de uma discussão bem interessante no A Parte número 86, baixa aí no seu tocador, no seu player, vai até lá, né, onde eu converso com Beatriz Falcão a respeito disso. E a questão é, a gente lembra, né, criou-se uma divisão porque o STF entendeu que, para alguns casos, é preciso ter uma decisão judicial estabelecendo que houve prática criminosa para que saia o conteúdo, que é, por exemplo, no caso de crime contra a honra, né? Em outros casos, fica uma questão meio nebulosa, fica a critério. E naqueles chamados casos graves, aí houve alguns exemplos, assim como, por exemplo, golpe de Estado, né? Tava na moda na época, né? Tentativa de golpe de Estado, pornografia infantil e tudo mais. Nesses casos, a própria plataforma começa a se responsabilizar no momento em que ela, palavras do Flávio Dino, né, não se autofiscalizou, porque ela tem condições de se autofiscalizar. Concordo com ele nesse sentido. Bom, as plataformas, elas podem e sabem tudo, elas são oniscientes de si mesmas. Agora, a gente tem que lembrar de uma questão que é, o STF vai entrar diretamente nesse vespeiro, quer dizer, vai entrar de novo uma espécie de, né, tem a lei Magnitsky lá, né, que é eles tentando interferir legislativamente aqui dentro, tem o modus operandi xandônico, né. Xandão, por exemplo, peitou muita coisa nos últimos tempos e me arrisco a dizer que se não tivesse peitado a gente já tá num mato sem cachorro assim completo. Agora, vai seguir o STF tensionando isso? Eu tenho há muito tempo dito, as pessoas falam muito em ativismo judicial. Tudo bem, é interessante falar nisso, mas eu tenho dito uma outra coisa. Uma coisa é ativismo sem pé nem cabeça, dá na telha. Outra coisa é o STF sendo jogado, e eu não quero dizer que é só bom mocismo nem nada, mas o STF sendo jogado no mundo onde é preciso reagir a certas coisas porque está um descalabro total. Eu acho que aí é uma outra questão, e eu acho que é isso que tem acontecido. Então, sim, teria como o STF chegar e meter o bedelho. Olha, a gente não está muito longe do dia em que Xandão deu um canetaço para barrar o Twitter no Brasil.
E vamos deixar claro uma coisa, funcionou, né? Um monte de gente tentou acessar, foi responsabilizado, o cara peitou, né, as bravatas, as ironias do Elon Musk e tudo mais, no fim voltou bonitinho, disseram que tinha que ter representação, passou a ter, disseram que tem um monte de coisa ia ter, disseram que ia acabar o mundo, não acabou, né? Daria para peitar isso? Daria. Deveria se peitar? Deveria. O TSE, como lembrou o Samir, funciona e funciona pra caralho. Agora, é aquilo, né? Nós vamos realmente criar uma nova guerra. Não estou dizendo que não é preciso, nem que não é necessário, nem que não seria justo. Agora, vai se criar isso? Olha, eu não sei, mas que a coisa vai entrar para uma seara muito perigosa, porque já é alarmante isso daí, né? Olha, o cara pede para um robô da plataforma falsificar uma foto, mantendo ela exatamente nos mínimos detalhes, mas botando a menina de fio dental. Cara, isso aí já é alarmante. Já é terrível. Agora, a gente não sabe do que vai acontecer, porque esta vai ser a grande eleição, né, disso daí. A gente já teve muitas possibilidades nefastas, né, de uso das redes e das redes não darem nenhuma bola. Pelo contrário, lucrarem com isso, né? Agora, da inteligência artificial no nível que nós temos vai ser a primeira vez, cara. E aí, realmente, né? Por mais que a gente já esteja acostumado com um monte de coisa, a gente já sabe identificar um monte de coisa, não é mais aquele negócio meio evidentemente ruim, uma montagem, um disque-disque. Não, cara. É uma imagem em vídeo da cara do Felipe Abal, com a voz do Felipe Abal, falando assim: eu endosso a candidatura de Bibo Nunes. Então, cara, é esse tipo de coisa, velho. Mas as redes vão ter que... Cara, as redes, né, é com basicamente isso que elas têm lucrado mais do que nunca. Nós estamos entrando não naquela coisa... o X favorece os republicanos fascistas americanos. Não só favorece, como muito diretamente favorece, como defende, como admite. Agora, nós estamos entrando num outro pique, né? O lucro das redes, ela está basicamente no engajamento que provém desse tipo de coisa, cara. Então, assim, se quiser fazer valer a interpretação que foi dada na decisão sobre o Marco Civil da Internet, cara, vai barrar geral, tem que cair não só X Twitter, como meia dúzia de coisa aí. Agora, vai acontecer isso aí, vai tomar essa medida tão drástica, nós vamos seguir nesse furacão aí, onde parece que não sai para sempre, não para nunca, porque acaba tendo que ser, cara. Isso é que eu tenho dúvida, é isso que me dá medo. Eu acho que vai por isso mesmo, viu? E as coisas estão se desenvolvendo rápido demais, assim, tá muito rápido. Há pouquíssimo tempo, eu cubro tech, né? Os vídeos eram claramente AI. Hoje já tá... História da Venezuela, o que brotou de vídeo de gente chorando nas ruas de Caracas pela prisão do Maduro e querendo o líder de volta, e ao mesmo tempo um monte de vídeo de gente chorando nas ruas de Caracas, agradecendo a prisão do Maduro, eram vídeos de gente a favor e contra, assim, no TikTok, e eu tipo, caralho, fizeram esses vídeos em horas, e não horas, assim, fizeram tipo rápido, quase instantaneamente, você tá com o prompt razoavelmente pronto, você saber o que você pedir, tá refinado. E isso, para mim, é uma preocupação, assim, real, porque você pode adaptar isso para qualquer coisa. E aí, de novo, o quanto isso afeta uma candidatura majoritária? Talvez pouco. Mas quanto isso afeta um candidato pequeno, numa cidade menor, um boato? Não sei, sabe? Em Minas, eu nasci em Minas, tinha a tradição do panfleto apócrifo perto de eleição. Cara, cidade pequena, eu nasci numa cidade de 15 mil habitantes, Cássia. Se tiver algum cassiense que ouve isso, vai saber das coisas que eu tô falando. Cara, dias antes da eleição, panfleto. Cidade inteira. Desde que fulano dá a bunda, que fulano é vagabunda, que, assim, falando atrocidades, apócrifo. É a internet hoje. O quanto isso arranha, sei lá, o Lula? Pouco, o cara tá acostumado. O cara tem uma coluna de mármore. Você pode socar o quanto quiser, porque já apanhou muito, e é isso. O quanto isso afeta uma candidatura de um estadual como um Suplicy? Pouco. Agora, você pega um cara, primeiro mandato, ou que não tem mandato ainda, sai um vídeo dele, whatever, dando um tapa na cara de uma véia, ou um vídeo dele fumando maconha, e ele é, sei lá, conservador, ou ele... Não sei. O arranho em reputação ele é muito grande quando as pessoas... E, de novo, esquece o real. Não é o ideal. E na justiça e na política, a gente tem que trabalhar com o ideal. O ideal é que todo mundo tenha as mesmas condições. É para não acontecer. E a gente está num cenário em que a gente está sabendo o que vai acontecer.
e que a Justiça Eleitoral não vai ter capacidade de lidar com o volume e com a rapidez. De novo, a gente vai ter caso acontecendo e caso julgado em 2028 falando, olha, fulano foi condenado por uso de AI indevida na campanha. Não, vai ficar inelegível de 2049 a 2150, tá? Quando ele já morreu, inclusive. Mas eu só queria lembrar uma coisa aos amigos aí. Nós tivemos na semana passada 2 casos que abalaram o Brasil, né? Não vou comentar do rapaz perdido no meio do mato, da mina que abandonou ele, mas que depois se soube que abandonou foi pouco e coisa parecida. Eu vou deixar isso aí pro nosso Gui Toscan, que tem muito mais experiência no assunto. Mas eu queria lembrar aquela questão da senhora em Erechim, que estava se correspondendo com o Brad Pitt tal, e estava esperando ele chegar para eles se casarem e tudo mais. A gente debocha disso, tá? E há que se debochar, né, num certo grau. Mas lembrando, antigamente era assim, e-mail do príncipe da Nigéria, né, SMS dizendo, ô Samira, aqui é o Neymar, fortalece 200 conto aí, que depois eu te... Isso aqui. Agora, não é muito difícil, né, o cara meter um chat, uma conversinha, uma pessoa carente, assim, assada, daqui a pouco é o Brad Pitt arranhando um português ruim falando com essa pessoa. Então, tu imagina, se a pessoa tá disposta a casar e passar bens para o nome de Brad Pitt e tal, quem dirá assim, eu vou votar no fulano ou vou desgostar do ciclano? Cara, isso aí, assim, ó, é bem sinistro, cara, é bem sinistro. Vocês conhecem a história do Zé Fernandes do TikTok, né? Não. Qual? Procurem depois, José Fernandes TikTok, tem matéria na BBC. É um cara que ele faz vídeos, e não é AI, tá? É um cara, ele olha pra câmera e fala assim, oi, querida, nossa, que saudade. Você vê sempre meus vídeos? Eu te amo. Ô, minha gatona. São centenas de vídeos. Abre os comentários dos vídeos do José Fernandes. São centenas de senhoras de idade falando eu te amo pra ele. E tem vídeo de velha chorando. É o meu namorado. Aí outro dia ele fez uma live e ele falou que amava uma véia. As outras véias acharam que ele estava terminando com elas. Foi uma celeuma. Procurem o fenômeno José Fernandes no TikTok. Agora você põe este nível de inocência de um lado, com a possibilidade de fazer isso com individualização e inteligência artificial, isso cria um monstro. Vou além. AI para conversa em chatbot com o eleitor. A quantidade de possibilidades e assim, vai ser um circo. E a gente está aqui para dançar no picadeiro. Teremos muitos programas gravados durante a campanha. Agora, Samir, falando em TikTok, né? Porque assim, ó, a eleição passada para presidente foi... O pessoal acha que X era difícil, não sei o quê. O TikTok foi uma briga de foice no escuro, assim. Então, vamos para a rede social, cara, né? O que fazer desta vez em rede social para não chegar assim, ó, vamos ter que ocupar espaço, voltem pro X, faz uma continha no TikTok, né, ó, o Divan ali, volta pro X, Gabriel Divan, volta pro X, tem que ocupar espaço. Tu tem que ficar lá recebendo atualizações de nerds de direita, de comentarista esportivo de direita, memes de futebol de direita, foto de mulher de direita se comparando com mulher de esquerda e principalmente aquela tara que eles têm de tentar o dia inteiro provar para as pessoas que a Zendaya é feia. Eles falham sempre, mas é uma tara bem específica, né? E com um fundo que a gente sabe qual é. Então é isso aí, vou voltar para esse site, sim. Para esse aí mesmo. Vou voltar. Mas eu tenho que dizer que é o seguinte, eu comecei a usar o TikTok, agora eu utilizo diariamente, por causa da eleição. Porque assim, eu era o cara que entrava em live, assim, pra tentar fazer um furdúnciozinho pra encher o saco dos caras, quando falavam bobagem, sabe? Então, sei lá, uma tática meio de guerrilha, assim, mas é o que tinha no momento, tava apavorado, tava assustado, né? Então, Samir, o que dá pra fazer agora? É um herói. O Felipe é basicamente é o Leonardo DiCaprio, é French 75 e tal. Tirando o negócio de mulheres novas, etc, assim, tá bom. Eu tenho uma grande questão, eu falo isso para todo cliente, para toda pessoa com a qual eu trabalho e com que eu converse com amigos políticos, que é, use a rede social. Não seja um alienígena na época de campanha e apareça na rede social com um tom professoral ou com um tom alienígena. Não seja um estranho àquilo, porque você vai ser refém da sua equipe, você vai ser refém de tecnocratas.
E não é isso que você é, porque você é político. Um político nada mais é que uma pessoa que, em teoria, vamos lá, representa vontades populares. Logo, ele conhece o que o povo quer. Logo, ele sabe dos anseios da população. Logo, ele sabe o que o povo quer, acha, pensa, sente. Rede social é só mais um jeito disso acontecer. Você lê o que as pessoas pensam, sentem, agem, falam. Usa a rede social, caralho. Usa agora, para não tomar um susto em outubro, quando você tiver que abrir uma conta no negócio. Você não precisa gravar vídeo. Olha que maravilha, só ver como funciona. Para quando o inteligentinho em junho vier e falar para você, olha, querida Luísa Erundina, a onda agora é fazer dancinha apontando para fotos suas. Você virar e falar assim, não, isso é ridículo, isso daí eles faziam há 6 anos. Eu não vou fazer. Isso não combina com a minha persona. O que eu quero uma coisa mais parecida com o que sei lá, Alexandre Ocasio-Cortez está fazendo, o que o Mandani fez. Isso daí está muito datado. Por quê? Isso aí estou falando para candidato. Nós, mortais, é usar também, para a gente sacar o que está acontecendo. Mas o principal para o uso da rede social, e o YouTube é rede social também, assiste os outros caras. Porque essa coisa do tipo de entender o movimento da missão, do Renan, e de levar a sério, de não debochar, veio de assistir umas, 70 horas de conteúdo. Eu brinco, Celso Rocha de Barros é o rei de acertar as coisas no Foro de Teresina, ele acerta sempre. Ele fala que as piores pessoas do mundo ele acerta, porque ele sempre ouve os piores podcasts do mundo, as piores entrevistas do mundo. Eu sou essa pessoa, eu assisto Pânico. Então eu não tomo um susto quando eu ouço um absurdo do Engenheiro Léo. Eu não tomo um susto quando eu ouço um Red Pill falando, porque eu meio que sei o que vem dali. Então isso é importante também. Eu não acho assim, você não precisa interagir, você não precisa debater, você não precisa estar no Três Irmãos, mas é bom saber o que está sendo dito. E para entender como a rede funciona. Então, por exemplo, não tuito mais desde o ano passado, não uso o Twitter mais. Mas eu leio. Eu sei o que está acontecendo com o Grok. Eu sei qual é a dinâmica da rede. Então, o TikTok, eu não posto vídeo, mas eu vejo 2 horas de TikTok por dia, 1 hora. Encaminho uns para um para o outro, mando, vejo, aí a pessoa responde, a gente inicio conversas com o TikTok. Porque eu acho importante saber o que está acontecendo. É igual ler jornal. Antes você abria o jornal, você lia, você sabia o que vinha ali na Folha de São Paulo. Você lia um colunista. Hoje é o jeito que a coisa vem. Você vê o recorte do Roda Viva, do não sei o quê. E outra, você saca o que tá bombando, porque você vê a quantidade de comentário ali. E eu adoro ler comentário. E você vê se estão zoando, se não estão zoando, e você percebe se as pessoas estão levando algumas coisas a sério ou não. Então, acho assim, para os candidatos, e para quem está trabalhando com candidato, para quem tem amigos candidatos, para quem está próximo, manda usar, dá na mão. Puta, eu fiz isso desde sempre. Todo político que eu falo, usa, é bom, é legal. É legal pra caralho a rede social. Você vai conhecer gente, você vai ver, você vai ler, você vai descobrir coisa, segue coisa gringa, segue coisa aqui. Mas o principal pra gente é não desantenar. Acho interessante, tô num sabático, então tô lendo mais, tô jogando videogame, tô jogando meu balatro 3 horas por dia, tô descansando, tô tricotando, tá ali meu tricô, tá ali atrás. Mas não deixar escapar, porque aí a gente bate o olho e fala assim, ué, elegeram esse cara, nem sabia que ele existia, como é que ele teve 1,5 milhão de votos? O cara foi eleito no seu bairro, querido. Puta, que delícia. De onde veio? Então, óbvio que a gente não vai poder mudar nada, saber nada, mas eu acho que é parte de ser o que a gente é. Saber o que está acontecendo, não ser alienado, discutir de um jeito, faz parte. Eu acho que é ter essa noção. É igual a história do uso ou não uso de AI. Sou absolutamente sou quase um ludita, mas eu acho que eu tenho que saber o que está acontecendo. Então eu uso para ver o que está fazendo, como é que faz, o que é, tal. Eu estudo, vejo, tal. Mas eu sou contra o uso na publicidade, no jornalismo. Acho que, cara, a gente está emburrecendo. A gente vai chegar num ponto que vai virar jornalismo, texto, vai virar luxo. Eu saber que uma pessoa pensou para escrever algo para eu ler. É luxo. A rede social ainda está um pouco isso. Pelo menos eu sei que tem alguém escrevendo aquela groselha que eu estou lendo. Não estão automatizando o timeline com AI.
Pelo menos não os lixos que eu leio. Quem já viu o Samir depois da meia-noite no Twitter, falecido Gabriel Divan, não imagina que ele virou isso aí agora. Áureos tempos. Que horror! Áureos tempos. Samir pós-meia-noite. É mais ou menos assim, vinha aquele... Crocodilo, né? Não, vinha assim, ó, depois do anúncio da foca e do óleo do macaco, aí ninguém segura esse homem, né? O óleo do macaco é do fim do Twitter, mas o que eu falo é, a gente falhou como comunidade. E aí eu vejo o degringolar da política e da coisa toda. O Twitter é um grande exemplo disso. Quando você solta a gente na natureza selvagem, o que vira é aquilo, né? É gente pedindo pra AI tirar roupa dos outros e parece um bando de babuíno querendo lamber poste. Não, olha só, assim, ó, eu vou dizer de novo, essa coisa que estão fazendo, né, é absolutamente horrível. Eu não quero ranquear coisas horríveis, né, e tudo mais. Agora, tem uma coisa que já me perturbava, que é uma geração inteira de pessoas, assim, que aí o cara posta lá uma foto de uma flor no campo. Aí já vem, o primeiro comentário já é um assim, Grok, que cena é essa? Que flor é essa? Que é isso? Tá ligado? O cara tá alegando absolutamente toda a experiência que ele tem de interagir com alguma coisa que outra pessoa quer exibir de tal maneira, sabe-se lá por que motivo, a um banco de dados de uma inteligência artificial. E daqui a pouco o Grok vai dizer assim, isso é uma cena do filme Os Canhões de La Prochette, de 1981, que o filme não existe, a cena não existe, não é cena nenhuma, é o quintal dele que nasceu uma florzinha. Sabe, cara? E assim, ó, é uma coisa bizarra, cara. Então, agora, é bem assustador. Extrapola isso pra política. Porra! Pensa, é o que nós vamos ver. Vai ser o circo de o candidato postar uma proposta. Grok, o que ele quis dizer de verdade? Grok, o que ele quis dizer. Grok, dá pra fazer isso? Grok, e aí a gente vai estar preso nessa demência de terceirizar raciocínio, de terceirizar leitura. Já virou terceirização de leitura, né? Que Grok resuma isso. E eu não vou jogar só pro Grok, não. O meu browser aqui, o Comet, a coisa mais fácil do mundo, meu Gmail, eu recebi um e-mail gigantesco outro dia da Abrage, ele já veio com resumo. A presidente mandou isso, que é isso, aquilo. Já veio com resumo, eu não pedi para ele resumir. Então, eu acho que este vai ser o grande problema, assim, o motor na próxima eleição, e a gente vai ter que estar acostumado cada vez mais a falar com idiota, sem diminuir a importância do discurso. Aí esse é um problema também. Educar eleitor. E aí, de novo, eu vou ser positivo. O que eu espero para as campanhas do ano que vem? O que eu gostaria? Candidatos que agreguem pessoas, tragam o eleitor e falem assim, ouve o que eu tenho para falar. Ouve, eu estou falando sobre você. Política é isso. Política é sobre você. É um pouco do que a política municipal faz. Eu acho que é um pouco mais próximo que o Mandani está fazendo em Nova York, para dar um exemplo de lá, mas que prefeitos e vereadores tendem a fazer. Dou um exemplo que, assim, vou falar. Gabriel Belém é um vereador de Jacareí. Vejam o que... Gabriel foi meu assessor, foi assessor do mandato que eu trabalhava, trabalhou diretamente comigo, trabalhei na campanha dele. Gabriel é assim... Gabriel está educando politicamente o eleitor dele. É vereador em Jacareí, uma cidade de 200 mil habitantes em São Paulo. O Gabriel tem um grupo de WhatsApp, o Gabriel tem um Instagram dele, ele responde às pessoas e ele está o dia inteiro na porra da rua. Está filmando também, ele faz conteúdo e tal, mas ele senta e conversa com a veinha, com os estudantes, ele entra no ônibus e ele fala, eu pegava esse ônibus aqui, o ônibus não continua uma bosta, então, a minha ideia é fazer isso, aquilo outro, tal, a linha tem que passar não sei aqui, não sei aonde, porque ele está vivendo aquilo, ele educa as pessoas, olha, a votação que eu vou ter semana que vem, eu preciso que você vá lá assistir, eu preciso que você vá lá ver, porque eu queria a pressão popular para a gente poder falar, melhorar aqui a linha do ônibus. Educar, o trabalho do político também é de educador, e eu acho que a campanha é um grande momento para isso. Eu virar e falar assim, eu tenho uma pauta, minha pauta é LGBTQIAP+, eu sou viado, então minha pauta é isso e eu quero trabalhar para isso. A Érica faz muito bem isso. A Érica vira e fala assim, então vem cá, e ela faz um puta textão no Twitter, que é onde o público dela está, gays discutindo diva pop, e sei lá, whatever, e piadas ofensivas, e ela vira e fala assim, agora para e ouve. E ela dá uma puta lacrada, mas... E aí param e ouvem. A Érica fez um negócio no Blue Sky, ela postou um negócio ontem sobre o Grok, acho, anteontem. Em 30 segundos ela teve 200 RTs. É um puta hit. Educando.
campanha é um momento também de educação política. E eu espero que as pessoas façam isso, que as pessoas estejam dispostas. Mas o candidato tem que dar uma incerta também, que tipo, vem cá, a minha pauta é importante porque é sobre você, mas você tem que ser educado, você tem que ouvir, vem cá. Mas tem que saber fazer isso para não ser professoral, para não ser chato, para não ser cuzão. A Erika é um puta exemplo disso. Gabriel Divan. Olha, já conseguimos extrair aí do nosso convidado muitas das questões que sim vão ser as pautas que a gente precisa prestar atenção. Não temos aqui a pretensão de prever o futuro, né? Mas às vezes acabamos prevendo, às vezes, né? Acontece, né? Lamentavelmente acontece em alguns cenários, né? Felizmente em outros. Mas é isso daí. Pensar campanha propositiva, pensar formas de batalhar, pensar inclusive, né, questões de agendas, né, cara, é muito importante isso daí, né, e principalmente, de novo, né, pessoal, em relação ao cenário presidencial, a gente começa com uma vantagem estapafúrdia, para não dizer com uma certa, né, plataforma de tranquilidade, pelo menos num percentual que não se tinha no desespero que foi a última coisa. Então vamos pensar bem aí no que diz respeito a campanhas para outros cargos, a preencher também. Olha, cara, senador, né? Senador, aqui a gente está falando de 2 bonecos, né? Porque a gente esquece do senador, né? A gente basicamente lembra quando ele fala alguma bobagem muito grande, né? Ou coisa parecida, porque pergunta para alguém aí quais são os 3 senadores ou senadoras do estado. Tal. Tem um, pelo menos, que você nem lembra que existe. Tem outro que você demora. E tem eventualmente o que você votou, caso tenha sido eleito, caso tenha essa felicidade aí, né? Eleitores do astronauta, por exemplo, tô brincando. Mas é isso, cara. Nós estamos botando 2 pessoas no Senado, quer dizer, o Senado, ele acaba sendo, nos últimos anos, um filtro muito importante para a Câmara, mas não é que o Senado salva a Câmara, não, bem pelo contrário, a gente andou vendo aí, né, que confiabilidade também não é o forte. Deputados e deputadas, pelo amor de Deus, cara, então assim, ó, é muita coisa importante em jogo, e tudo isso que a gente falou desde o início do programa, tudo que o Samir pontuou, desde as pautas propositivas, positivas, mostrar o que tem, mostrar qual é a boa onda para se embarcar, até chegar nessas questões aí de ver como é que a gente vai lidar com a questão de inteligência artificial, né, trabalhando de uma maneira que a gente ainda não conhece em período eleitoral brasileiro e tudo mais. Eu acho que já é, Felipe, bastante coisa aí para abrir com chave de ouro o ano do Vira Casacas, esse ano que já falamos, né, é de eleição e é de Copa do Mundo. E aliás, de novo, segunda vez que eu vou falar isso, né, é Copa do Mundo em 3 países, isso aí já é uma frase esquisita, e sendo que um não está guardando muito boas relações com os outros 2, nem com todo o resto, né. Interessante. Eu quero ver como é que vai ser com protesto de jogador durante o jogo, mas vai vir o Ice, né, e vai carregar os caras, né, no meio da partida, né, foi substituído o fulano de tal. Muito bem, vai ser complicado, galera. Mas que nada, Gabriel Divan, a gente tem que dar as nossas dicas culturais, então. E dessa vez, como eu puxei as dicas culturais, você pode começar. É assim, Não, os caras inventam, é isso aí, né? É a ditadura da toga, né? Os caras inventam uma regra na hora, né? Eu tô falando. Mas enfim, vamos de dicas culturais então. Aquele momento do Vira Casacas onde você respira, ou não, porque as dicas podem ser tenebrosas também. Pode ter a ver com o tema do episódio, pode não ter a ver, pode ser de alguma coisa que é pra gente se desesperar, pode ser alguma coisa pra gente chorar de emoção, enfim, vale tudo aqui. Filme, peça de teatro, livro, texto, website, blog, podcast, joguinho, tudo. Então eu começo, e a nossa tradição aqui manda que o convidado fique por último, caso ele queira polir, né, algumas dicas, caso ele queira botar aquele esmalte na comida para sair a foto boa no Instagram, mas que não é nada a ver com o lanche real, ele pode também. Felipe, minha dica cultural periga ser uma dica parecida com a tua, hein? Tô sentindo, hein? Tem vezes que isso acontece, a gente não combina. Você tem de dica ou entre suas dicas um filme? Tem. É um filme iraniano? Não. Então não é o mesmo. Que beleza, que beleza. Eu assisti na outra semana o Foi Apenas um Acidente. Véi, filmaço. Filmaço, assim, ó, absurdo. Absurdo. Começa
começa com uma lentidão e com uma coisa, assim, um jogo de cena bem assim, numa tomada bem escura, aquela cena da mecânica, que eu comecei a pensar, puxa, será que vai ser aquele filme, o famoso filme iraniano, assim, que você capta vibes, você não entende nada? Não. É só uma pequena sequência que você depois entende por que tá rolando aquilo e tudo mais, e ele já te entrega a problemática dele de uma maneira muito singela, logo no começo, e ela é singela, mas ela não é fácil, e ela vai aumentando e ela vai envolvendo mais gente, assim, ó, eu não vou falar nada, tá, eu só vou dizer assim, ó, puta merda, que filme, que sequência final, eu também não vou falar a respeito, mas assim, ó, o tipo de coisa que o cara levanta, aplaude e diz arte, né, este é o cinema iraniano sem a ironia das brincadeiras, dos memes, não, esse é filmaço, filme pra caralho. Agora, eu vou deixar a bola com o Felipe aqui, porque ele tentou jogar um pouco de água no chopp, né, e ele tentou me dizer que esse filme é um plágio. Não, tô brincando, mas tem uma informação importante aí. Mas assim, assistam Foi Apenas um Acidente, velho, assim, ó, vale o quanto pesa. Não, ele é um filmaço, ele é muito bom. O que eu falei pro Gabriel Divan e falo pra todo mundo agora é o seguinte: existe um filme de 1994 que é baseado numa peça de teatro, tá? De um autor argentino, chileno, americano, que o nome dele agora me fugiu, claro, que se chama A Morte e a Donzela. E esse filme, A Morte e a Donzela, ele tem uma premissa muito parecida com Foi Apenas um Acidente, tá? Então, assim, ó, sugiro, assiste aí A Morte e a Donzela, você só vai encontrar provavelmente em meios alternativos, mas é um filme muito bom, é o Ben Kingsley, se eu não me engano, e a Sigourney Weaver, Ariel Dorfman, o nome do cara que escreveu a peça. Tem uma premissa muito parecida, mas o Foi Apenas um Acidente é um filmaço, né? Eu não assisti ainda o Agente Secreto, até falei pro Divan, eu digo, olha, não assisti, mas vai ter que fazer um furdunço para conseguir ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro de Foi Apenas um Acidente, porque é muito bom o filme. Então aqui, ó, já não ia dar de dica A Morte e a Donzela, tô dando de dica, então assistam os dois, depois me diz se eu tô errado, né, se a premissa não tem nada a ver, se, né, eu tô viajando aqui. O que eu ia dar de dica, Gabriel Divan, é o novo filme do Park Chan-wook, que se chama A Única Saída, saiu em português, né, mas em inglês é No Other Choice, então é Sem Outra Escolha, né, porque assim, ó, o jeito que os sul-coreanos odeiam o capitalismo é especial, né, ele é um negócio, ó, que tem um toque, desde lá do Parasita, né, esse é o Parasita do Park Chan-wook, tá? Você talvez conheça ele de coisas um pouquinho mais violentas, como é o caso de Old Boy, né, que é uma obra de arte completa, e nesse filme, então, ele faz uma crítica que é o seguinte, né, o cara perde o emprego dele, isso eu não tô dando spoiler porque é o que tá no IMDb, tá? Mas ele perde o emprego dele e diz, como é que eu vou conseguir um emprego novo? Fácil, é só eu me livrar da concorrência. Né? Então tu tem todo o filme nisso aí, ele é belíssimo, tá? Ele é muito bem atuado, a história é muito boa, recomendo demais, e é outro que vai aparecer no Oscar de melhor filme estrangeiro, viu? Então assim, ó, já se prepara. Tá. O senhor está recomendando então um filme que tem a mesma premissa do Le Couperet do Costa Gavras, é isso? É, então, né? Tu vê só como a gente, né? Não se cria mais coisas novas ali, né? Tu vê só. Agora sim, Samir. Bom, eu vou ser bastante cabotino e eu vou indicar 2 livros. Um que foi lançado ano passado, que é do Boulos, que é o Para Onde Vai a Esquerda, que é absolutamente fino, simples, rápido de ler e dá para achar em qualquer lugar. Por quê? Porque é um livro escrito por um político sobre situação política atual. E por que eu falo isso? E por isso que eu vou indicar o outro livro também. Comecem a ler o que está sendo produzido pelos políticos que a gente está elegendo e por quem está produzindo conteúdo político do que a gente está fazendo. Por que estou falando isso? A gente tem o hábito de ver isso, esses eventos, principalmente a gente trabalha com política, como só desculpa para fazer coquetel e juntar todo mundo e tomar champanhe em livraria e ganhar livro autografado, e comprar livro e ganhar o autógrafo. Mas, na verdade, dá para entender um pouquinho de como a figura política pensa. Porque por mais que seja um ghostwriter, mas eu acredito que foi o Guilherme que escreveu, é a chancela do que ele acredita, do que ele acha. E nesse aqui o Boulos fala bastante sobre
as pautas positivas. Fala bastante sobre a internet, o uso da internet, sobre a necessidade de presença na internet. E sobre o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente está fazendo aqui. E é meio que a gente faz todo dia, porque se você está ouvindo o Vira, meio que você não chegou aqui porque alguém te obrigou, porque você leu nas páginas amarelas da Veja uma entrevista indicando. Foi alguém na internet. É um espaço que a gente já ocupa naturalmente, mas é importante. E o outro, que é o Mobilidade e Qualidade de Vida nas Metrópoles, que é do deputado Mário Maurici, que é outro deputado estadual de São Paulo, que é um tema importantíssimo e que a gente fala muito pouco, que é um tema... Li o livro em 2 dias também, que fala muito sobre tarifa zero, a integração dos modais. A história da tarifa zero é outra história que está quicando. Tem outra pessoa que vocês precisam seguir, chama Giancarlo Gama. É um estudioso da tarifa zero, isso é meio que a missão de vida dele. Converso muito com o Giancarlo. Giancarlo é um puta pensador, foi se formar no Reino Unido, voltou para cá, tem uma vida política super ativa. Mas assim, o livro do Maurici, ele fala muito dos aspectos técnicos e das necessidades que ele foi prefeito em Franco da Rocha. Mas ele fala um negócio que é muito importante, que a gente precisa pensar, que é a história do planejamento. A gente não faz mais política de Estado, a gente tem feito política de governo. E planejamento de política urbana muda a vida das pessoas, de política de mobilidade urbana, muda a vida das pessoas. E muda a rotina das pessoas. Eu vou mandar depois o link dos 2, para facilitar para vocês. Mas assim, é meio cabeçudo. Eu não costumo, né? Eu sou a pessoa que indica Succession, The Wire. Outro dia, teve uma vez que eu mandei uma série boçal, acho que foi Shameless. Mas assim, eu acho que é o momento para a gente começar a ler o que mandatários estão produzindo. Porque é o que define um pouquinho o nível de respeito que a gente vai ter por eles. Eu não estou nem falando para ler projeto de lei, porque se a gente começar a ler projeto de lei, a gente perde o respeito por 90%, mas acho que é um pouco disso. Aí depois eu mando os links. Muito bom, Samir, muito obrigado por ter vindo aqui no Vira de novo, meu querido. Imagina. Obrigado mesmo. Imagina, em casa. Gabriel Divan, vamos lhe dar uns vivas salves. Vamos mandar uns vivas salves, sendo que para a dona Rita já está dado e já está repetido, inclusive. Obrigado. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, Samir Salim, é sempre um prazer, né, cara? Não, é uma loucura, cara. Esse aí sabe tudo. Sabe tudo. Tudo, sabe tudo. Vamos mandar uns salvezinhos, vamos mandar uns vivas aqui? Tu tem alguma coisa? Vamos mandar, cara. Temos os vivas, né? A gente já dedicou aí várias vezes ao longo do programa aí a menção especial à dona Rita, nossa audiência aí mais do que qualificada deste episódio. Sim. Né? Se não forem alguns outros episódios, a gente entende também, né? Porque, afinal de contas, o que importa mais, Felipe? O seu neto é o que mais importa no mundo. Com certeza, né? Com certeza. Enfim, temos aí alguns vivas aí, o que tu manda? Eu tenho aqui, o Felipe Flash Fraga nos mandou um e-mail, né, ele pegou aquela dicasinha, não exatamente escondida, né, mas de métodos alternativos de conseguir os filmes, nosso episódio de final de ano, e ele mandou mais ali, então... Obrigado pelo e-mail, Felipe, obrigado pelas dicas, estamos sempre agregando mais coisas neste mundo paralelo. Olha aí, né, cara? Lembrando que o Vira Casacas não estimula... quem engana quem? E aí, Divan? Tem um salve, sim. É um salve pra Larissa Avelar, cara, nossa ouvinte antiga aí, volta e meia pintando pelas redes. E quando a gente publicou o anúncio lá da nossa live sobre a questão Venezuela, uma semana atrás, a Larissa comentou assim no Blue Sky: por essas e outras que apoiam o Vira, eu nem me beneficio dos sorteios que eles fazem para apoiadores, já que moram no exterior. Vem cá, vamos abrir um tópico aqui, Felipe Abal. Se um dia Larissa Avelar ganhar o sorteio, ela que mora nas Europa, né? A gente manda, não manda? Eu acho que é mais fácil ela me dar um endereço daqui, pelo menos fica guardadinho pra ela, mas que ganha. Bom, vai chegar presente, Larissa. Então, assim, ó, espere, né? Confie que se sorteada for, vai ter alguma coisa. Não vai ser auto-excluído. A gente vai combinar alguma coisa. A gente vai combinar alguma coisa. Ó, os caras são muito bons, só convidam gente com cacife e ainda fazem essas lives pra não deixar a gente com fome.
Curtam, compartilhem, apoiem. Esse é o recado da Larissa Avelar, então. Perfeito. Larissa, muito obrigado aí por esse apoio. E você que está no exterior aí, você que está overseas, você que está em outros lugares do planeta aí, pode apoiar o Vira Casacas. A gente dá um jeito de fazer chegar alguma coisa, se sorteado você for. Lembrando que... Ó, e aí, a gente tá falando de $1. €1. Nossa senhora, isso aí não dá nem o que, não dá pra comprar nem um lanche ruim aquele, né? Não dá pra comprar nem um pastelzinho de Belém. Nossa senhora, cara. Então, assim, ó, $1 pra você que tá aí nessas terras malditas aí, Não. o equivalente a $1 pra se você está em outros lugares do planeta, né? Tudo isso é importante pra ajudar o Vira Casacas a continuar existindo e você concorre ao Natal da Bal. Abal's Christmas. Abal's Shimas. Cara, vamos mudar o nome, vai ser o Shimas do Abal agora. Chimas. Né? porque, tipo a Carla Pérez, quem é Mary Shimas? Boa propósito. Ai, cara, vamos nessa. No mais, né, fica aquele salve pra todo mundo que nos escuta, curte, compartilha, comenta lá nas coisinhas, dá comentário no YouTube, nas plataformas, no lá nas outras coisinhas lá e tudo mais, que isso aí é muito bacana, é muito legal. De repente um amigo seu olha, uma amiguinha olha e diz assim, ué, o que essa pessoa que eu confio e por quem eu me jogaria na frente de um trem está falando sobre esse podcast? Será que ele é bom? Vou dar play. E assim começa. Muito bem, né? Até porque somos só homens normais, que nem o Maduro, né? Homens inocentes. Isso, homens inocentes. Vou fazer a dancinha da paz aqui. Tchau, galerinha. Tchau. What is normal men? What do you mean, normal man? Just innocent men.